Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube. Hoje chegamos a esse dia 9 de julho de 2018, feriado para todos aqueles que habitam aqui no estado de São Paulo. E celebramos em comunhão com toda a igreja hoje a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. E a liturgia de hoje nos propõe, para a nossa meditação e reflexão, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26, que vai nos narrar o seguinte. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e o acompanhou, junto com os discípulos. Nisto, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias, veio por trás dele e tocou na franja de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir, ao menos tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão agitada, e disse: Retirai-vos, a menina não morreu, ela dorme. Mas eles zombavam dele. Afastada a multidão, ele entrou, pegou a menina pela mão, e ela se levantou, e a notícia disso espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivenciando a 14ª semana do tempo comum e hoje, nesse dia 9 de julho, celebramos então com toda a igreja a memória de Santa Paulina e um pouquinho da história dessa grande santa para nós brasileiros. Santa Paulina, cuja memória hoje nós celebramos e comemoramos a santidade de vida da naturalizada brasileira Amábile Lúcia Visitainer, que nasceu no ano de 1865 e partiu para a glória em 1942. Nascida em Vigolo, lá na Itália, com apenas 10 anos de idade, ela imigrou com seus pais para o Brasil, dirigindo-se para o estado de Santa Catarina, no sul do país. Santa Paulina, antes de entrar para a vida consagrada, dedicou-se religiosamente em cuidar de uma senhora com câncer, e a partir dessa experiência caridosa, deu-se a descoberta do carisma, que foi reconhecido em 1895 pelo bispo de Curitiba, no Paraná, com o nome de Filhas da Imaculada Conceição. Na oração litúrgica da Igreja, é pedido a Deus para nós fiéis a virtude do serviço, motivado pelo amor, a qual mais brilhou no coração da Virgem, Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Aí está então um pouco da história da vida de Santa Paulina. Exemplo, modelo para cada um de nós cristãos, que também somos chamados a viver a nossa vocação de acordo com a particularidade de cada um, a qual o Senhor então nos chama. E assim o Evangelho nos ajuda a poder compreender como deve ser também a atitude de todos aqueles que se colocam a servir Jesus Cristo. Hoje, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, de São Mateus, Jesus, então, ele se depara com duas realidades. Primeiro, se apresenta diante dele um chefe que se aproxima, se inclina profundamente diante dele. Ora, e esse inclinar-se é uma atitude de reconhecimento da divindade de Jesus. Mais uma vez um pagão reconhecendo que Jesus é alguém que pode, então, mudar a sua vida. E ele anuncia: minha filha acabar de morrer, mas impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. E assim podemos olhar e presenciar que esse homem é um homem de fé. Embora sendo uma pessoa pagã, ele acredita plenamente que Jesus, em pôr a mão sobre a sua filha, mesmo ela morta, ela viverá.
professa então a fé na ressurreição, professa a fé no poder de Deus agindo no meio do seu povo, transformando e mudando a história. E diante desse apelo, Jesus então se põe em partida junto com seus discípulos para ir até a casa desse chefe. Mas no decorrer do caminho, Jesus se depara com mais um personagem importantíssimo, uma mulher que sofria há 12 anos com a hemorragia. Ora, se para a cultura judaica o sangue é vida, ao narrar então Mateus que essa mulher há 12 anos ela sofria então de hemorragia, ou seja, perdia sangue, essa mulher estava perdendo a sua vida. E ela então, também uma pagã, tem a fé de que se ela ao menos tocar na orla do manto de Jesus, ela ficará curada. Duas atitudes de fé que muito nos ensina e nos enriquece, nós que nos dias de hoje passamos por dificuldades e por tão pouco também esmorecemos na nossa fé. E assim hoje, através dois personagens, nós podemos então renovar a nossa fé nesse Deus que está no meio de nós, que caminha ao nosso lado e que também nos liberta, nos devolve a vida. E assim então, essa mulher ao tocar Jesus, no mesmo instante ela fica curada e Jesus olha para trás e diz para ela: coragem, filha, tua fé te salvou. Então, meus queridos amados irmãos, é a fé que nos leva a poder então fazer a experiência da cura, libertação, da ressurreição, da vida nova em Cristo. Jesus deixa isso bem claro para nós. E Jesus segue adiante porque ele não pode parar. Porque há muitas pessoas que precisam da sua ação, do seu toque. E ele vai então, continua a sua caminhada até a casa do chefe. E chegando lá então, Jesus se depara com um funeral armado, as pessoas tocando flauta, e Jesus diz: olha, se afaste daqui, a menina não morreu, ela dorme. E as pessoas, o que elas fazem? Elas zombam de Jesus, dão risada dele. Enfim, são expulsas pessoas e Jesus pode então agora ficar a sós. E ele toma pela mão aquela menina e ela se levanta. E todos ficam atemorizados com a ação de Deus devolvendo a vida àquela jovem. E assim, meus queridos amados irmãos, podemos então nos deixar iluminar pela palavra que nos ajuda a crescermos enquanto seres humanos e principalmente no que tange a fé. É preciso então ter a mesma fé que levou esse chefe a pedir pela ressurreição da sua filha, ter a mesma fé que levou essa mulher a tocar em Jesus, para poder experienciar a mão de Deus agindo, mudando a sua vida. Só que infelizmente nós então, muitas vezes, por falta de fé, não conseguimos experimentar o agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes queremos as coisas num passe de mágica, o que não é possível. Deus tem o seu tempo para agir na nossa vida. Quanto a nós, convém o quê? Esperarmos, sofrermos a demora de Deus, perseverar na fé. É esse o caminho para nós. A primeira leitura de hoje, do livro do profeta Oséias, ele narra para nós o povo de Israel que agora então se tornou um povo adúltero. O livro do profeta Oséias vai nos falar então de uma mulher adúltera. E quem é essa mulher? É o povo de Israel, que deixou de lado o Deus da aliança, o Deus que lhes tirara do Egito com braço forte e mão poderosa, e se entregaram então à idolatria, a Baal e também a Anat, deuses cananeus da sexualidade, da fecundidade e da vegetação. Só que Deus, ele sempre nos oferece uma nova oportunidade, dá sempre uma nova chance para que nós possamos retomar a aliança. E ele mesmo diz: olha, eu vou seduzir o meu povo. Ele: vamos novamente, agora eu vou tomar pela mão
e vão então ali selar a núpcias, ou seja, o casamento. E se nós pegarmos então o Evangelho de São João, capítulo 2, narra para nós as bodas de Caná. O primeiro milagre de Jesus acontece ali. Então é esse o casamento de Deus com a humanidade. Em Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus vem selar esse casamento. Vem confirmar essa profecia de Oséias. Porque Deus vem cuidar do seu povo. E olha só o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Deus curando, libertando, ressuscitando as pessoas. Mas para isso é preciso voltar para o Senhor. Porque muitas vezes também nós entregamos a idolatria do Deus dinheiro, das coisas materiais, e nos afastamos do caminho do Senhor. Nos tornamos também nós essa mulher adúltera que deixa-se seduzir por todas aquelas facilidades que o mundo nos apresenta. E diante disso, o salmista de hoje nos convida a fazermos a experiência da misericórdia de Deus. Misericórdia e piedade é o Senhor. E realmente, o Senhor perdoa as nossas faltas, o Senhor, Ele é piedoso para conosco e nos convida a podermos então a retomar os caminhos. Caminho esse a qual então Ele apontou para nós através de seu Filho Jesus Cristo, vivendo os mandamentos, vivendo a palavra, o Evangelho, é que nós poderemos então fazer com que a nossa fé cresça e assim poderemos experienciar e levar outras pessoas a fazer a experiência concreta do amor desse Deus que age na vida de cada um de nós para poder transformar essa nossa história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha através desse nosso canal, a cada vídeo, que faz parte dessa nossa família, se inscreveu no nosso canal. Meu muito obrigado a você, que Deus lhe abençoe. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço a você encarecidamente que clique aqui embaixo em inscrever-se. É fácil, venha também fazer parte dessa nossa família. Clique aí no botãozinho de curtir, deixe seu like, ative também os sininhos para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando a cada dia da semana. E ajude-me a compartilhar, divulgar esse canal, esse vídeo, para que a Boa Nova de Cristo alcance os corações do maior número possível de pessoas que precisam fazer o seu encontro com Cristo ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Paulina, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.